E aí, amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar de um assunto que na verdade é um gancho de semanas atrás, meses atrás, depende de quando você vir este vídeo. Uma discussão que começou lá em 1º de maio, quando Ayrton Senna marcava mais um ano de seu passamento, e aí houve uma certa discussão nas redes sociais sobre quem era melhor em termos de grid, os tempos de Ayrton Senna ou os tempos atuais. Isso gerou inclusive um cadeira cativa com o comando do Flávio Gomes, que teve a presença do Cláudio Karsug e outras personalidades, também recomendo assisti-lo. E aí comecei a pensar nos últimos dias, não só no grid da Fórmula 1, mas como a Fórmula 1 poderia ter tido outros pilotos que nunca passaram por ela, que nunca correram uma provinha sequer. E aí comecei a pensar, a rabiscar em nomes que poderiam ter entrado na Fórmula 1, que na verdade seriam um misto de os melhores nomes dos pilotos que não correram na Fórmula 1, junto com aqueles que eu gostaria de ter visto correr. Fiquei na dúvida, faço uma lista de 5, de 10. Eu vou fazer de 5, porque aí também gera mais discussão. Você certamente vai ter nomes que gostaria de ter visto na Fórmula 1, 10 é uma lista muito mais ampla, que também, obviamente, geraria mais nomes, até porque, tem 50 nomes, 100 nomes que poderiam estar, 100 também, exagero, 50 tá bom, mas 10 nomes que poderiam ter corrido na Fórmula 1 e que não correram, e eu vou evitar colocar nomes antigos. É claro que seria muito fácil colocar AJ Foyt, maior campeão da história da Indy e tudo mais, mas ele correu numa outra época que, naturalmente, eu que tenho 23 anos e poucos mais, não teria pego essa época do Foyt na Fórmula 1. Então, pilotos mais recentes que eu gostaria de ter visto correr e que valeria a pena ter olhado a passagem desses pilotos na Fórmula 1, porque certamente fariam melhor que tantos outros que estiveram nos últimos anos 90, 2000 e atuais. Estou pegando 5 nomes e vou começar de uma ordem crescente, daquele que seria o quinto para chegar no primeiro. Então, do menor para o maior, portanto. O quinto colocado dessa lista seria Dario Franchitti. Franchitti começou a carreira dele, claro, lá no Reino Unido, na Inglaterra, e em 95, quando ele começou a graduar, teve uma oportunidade para correr no DTM. Ele estava sem oportunidade para correr no mundo de monoposto, fez 2 anos no DTM, em 96 o DTM acabou naquela configuração, e aí em 97 ele acabou sendo chamado para correr na kart, na então kart, que já havia tido a cisão com a IRL, e aí ele foi chamado para correr na Hogan. Depois, em 98, ele acabou indo para a Green, Em 99, ele empatou com o Montoya em pontos, o Montoya acabou sendo campeão. Em 2003, a Green foi para a IRL, mas ele só conseguiu ser campeão em 2007, depois quando a IRL já estava prestes a se fundir de novo para formar a Fórmula Indy, ou a Indy que conhecemos hoje. Em 2008, ele tentou a NASCAR, foi um desastre, ele voltou para a Indy. Em 2009, acabou sendo tricampeão na sequência, 2009, 2010, 2011, ou seja, foram 4 títulos. Venceu 3 vezes as 500 milhas de Indianápolis, 2007, 2010, 2011. Ganhou as 24 horas de Daytona. Mas isso tudo não teria acontecido se em 97, 2 anos depois que ele fora chamado para um teste na McLaren, quer dizer, em 95, quando ele foi lá para o DTM, ele ganhou um teste na McLaren, foi em Jerez esse teste. Em 97, ele acabou não aceitando um contrato de piloto de testes que o Ron Dennis ofereceu para ele. Ele até conta, tempos depois, que o contrato tinha 65 páginas, que ele tem ainda esse contrato, mas como ele viu que o Hakkinen e o Coulthard tinham acabado de renovar, o melhor a se fazer mesmo era seguir lá pela kart, na Hogan e tudo mais. Em 99, a BAR chegou a convidá-lo para correr lá, ele declinou do convite, e em 2000, o Jack Stewart o chamou para um teste, tempo depois que ele havia tido uma batida no GP de Homestead, lá da kart, então ele estava com dor nas costas, dor no pescoço. No final das contas, ele foi mal nesse teste, não foi muito bem também por causa dessas dores, mas ele mesmo fala que já tinha percebido que o ambiente não estava lá essas coisas, que a equipe não o queria lá. O melhor a se fazer, logo depois do teste, ele tinha um contrato, inclusive, para correr na Jaguar,
mas tanto ele quanto a equipe viram depois do teste que não tinha rolado e seria melhor cada um seguir para o seu canto. O Dario acabou nunca correndo na Fórmula 1, mas todo o sucesso que ele teve na carreira foi na Indy. Como falei, tetracampeão da categoria, 3 vezes vencedor das 500 milhas de Indianápolis, e acabou a carreira num acidente besta em Houston com o Takuma Sato e o Ernesto Viso. Ele acabou fraturando vértebras e tudo mais. Os médicos o aconselharam a não correr mais. Ele resolveu abandonar a carreira naquele momento em 2013. Hoje é comentarista da Fórmula E, mas é um cara que espetacular, chamou atenção em todos os lugares que passou e faz com que Rodrigo Berton, né, se mole todo porque acha o piloto mais bonito que tem na face da Terra. Então seria o meu número 5 nesse momento da lista dos que não correram na Fórmula 1. O quarto colocado dessa lista, eu tentei não colocar pilotos de moto, mas não tinha nem como. Eu queria muito ter visto o Valentino Rossi correr na Fórmula 1. E ele teve uma série de oportunidades, diria para vocês que 3 oportunidades e uma bem séria, que o fez balançar em 2006. Mas a verdade dos fatos é que o primeiro contato do Rossi com a Fórmula 1 foi em 2004, ele fez um teste em Fiorano. Em 2005, com o Marc Genet como coach dele, fez um segundo teste lá em Fiorano, na pista particular da Ferrari. E nisso tudo, a Ferrari acabou chamando o Rossi para participar dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 em 2006, em Valência. Ele participou dos 3 dias de teste. E lá começou a ver se de fato valia a pena ele tentar uma mudança para a Fórmula 1. Curiosamente, ele participou do teste, ele vinha como multicampeão já da MotoGP. E em 2006, ele não ganhou o campeonato, né? Ele foi batido pelo Nick Hayden. Schumacher viria a se aposentar. E aí começou a se especular, pô, será que é o Rossi que vai entrar no lugar dele? No final das contas, a Ferrari chamou o Raikkonen para correr no lugar do Schumacher. Rossi assinou com a Yamaha, né? Foi campeão em 2007 e 2008 pela montadora. E depois, quando o Massa teve o acidente da mola, né, que ele ficou sem correr e tudo mais, eis que tentaram colocar o Rossi no lugar do Massa, porque o Luca Badoer tinha entrado no lugar dele, não tinha ido bem, e aí a Ferrari pensou, pô, será que vale a pena colocar o Rossi no lugar? Aí o Rossi pensou muito bem, falou, pô, se o cara que tá na Fórmula 1, ainda que seja o Luca Badoer, não tá indo bem naquele carro, tá andando nas últimas colocações, eu, sem teste, sem conhecer o carro, também não vou me queimar, né? Não vou jogar minha carreira fora. Aí ele declinou do convite. A Ferrari acabou chamando o Fisichella, que também não foi bem, mas o Fisichella acabou fazendo o seu fim de carreira ali pela Ferrari, correndo em outros lugares, e o Rossi acabou nunca mais testando um carro de Fórmula 1 da Ferrari. Anos depois, até por ocasião do patrocínio da Monster, ele andou com o carro da Mercedes no lugar do Hamilton. Hamilton também andou com a Moto 46 dele, da Yamaha, mas o fato é que havia uma chance ali no finalzinho dos anos 2000 para que Rossi tentasse a Fórmula 1. Ele ficou realmente tentado em mudar, mas as circunstâncias acabaram não favorecendo. Seria legal ver, claro, o Rossi tentando um John Surtees da vida, né, saindo das motos para correr na Fórmula 1. Eu não coloquei o Marques nessa lista, mas eu espero que um dia, né, o Marques, que já é para mim o maior piloto da história da moto, que ele tente correr na Fórmula 1, arrisque a sua carreira e ande nas 4 rodas, tem talento suficiente para isso e tem conexões muito próximas pela Red Bull, claro, começando obviamente pela Toro Rosso, AlphaTauri e depois eventualmente chegando à Fórmula 1. É um sonho, mas não sei se o Marques vai segui-lo, gostaria muito, mas o Rossi poderia ter sido um piloto de Fórmula 1 sim. Fica aí na 4ª colocação. Na minha 3ª colocação eu coloco aquele que é, para mim, da escala recente de pilotos, o maior piloto da Indy, Scott Dixon. E o Dixon teve uma única chance na vida de correr de Fórmula 1. Em 2000, o Dixon foi campeão da Indy Lights e foi chamado para correr na Pac West. Em 2001, a equipe do Maurício Gugelmin. Em 2002, a equipe acabou fechando as portas, né? Não teve mais condições de seguir lá na kart. E o Chip Ganassi, já com aquele olhar dele 43, pegou o piloto e desde então, desde 2002, o Dixon tá lá. O fato é que o Dixon foi campeão
logo em 2003, e a Williams, que era meio que uma porta de abertura dos pilotos da Indy, né, no caso, né, chamou Villeneuve em 96, depois Zanardi em 99, depois Montoya, deu uma oportunidade para o Dixon testar lá. Ele participou de um teste e depois a Williams deu para ele 3 dias de teste lá em Barcelona. O fato é que o Dixon não foi bem, eu lembro bem, foi no primeiro ano, inclusive, aqui no Grande Prêmio. Ele não havia ido bem nesse teste em Barcelona. Ele mesmo admitiu que não tinha casado com o carro. E no final das contas, a Williams deixou o Dixon de lado e nunca mais deu uma oportunidade a ele, nem uma outra equipe da Fórmula 1. Pode-se dizer que foi o maior flerte de um piloto de grande calibre que não deu certo, né, da Indy na Fórmula 1. A Fórmula 1 começou a fechar as portas para a Indy, né? Raramente voltaram pilotos de lá desde então, e realmente até nem lembro depois do Montoya quem veio da Indy, mas, aliás, o Bourdais, né? O Bourdais veio depois, e o Bourdais foi um fiasco. Aliás, falaremos inclusive do Bourdais logo mais. Mas o fato é que o Dixon não teve chance, continuou na Ganassi, e no final das contas acabou sendo pentacampeão, né? Sempre nos anos finais 3 e 8, né? 2003, 2013, 2008, 2018 e nesse Inter em 2016 ele também foi campeão, pentacampeão, um cara que sabe cuidar de um carro como ninguém, fez com que a Indy mudasse o sistema dela em relação aos pilotos no consumo de combustível, que ele era um cara que economizava e economiza muito combustível durante as corridas e as estratégias acabam sempre favorecendo o piloto que nasceu na Austrália, se naturalizou neozelandês e é, para mim, junto com o Franchitti, inclusive, o maior piloto da Indy desses últimos 30 ou 40 anos. Então gostaria muito de vê-lo ter guiado, pelo menos na Williams, no carro. Ele guiou o Batmóvel, lembra? Era um piloto que merecia uma oportunidade, sim, na Fórmula 1. Fica com essa terceira colocação. O segundo lugar é de Sébastien Loeb, gosto da pronúncia francesa, maior campeão da história do Rally, né? Em 2004, quando ele começou na Citroën, até 2012 não teve para ninguém, foram 9 títulos no Mundial de Rally. O fato é que ele começou a carreira não como piloto, mas como ginasta, depois largou as argolas, os twists escarpados, para em 95 ser piloto de Rally, ganhou o WRC Júnior em 2001, e em 2002 ele foi para a Citroën, lá em 2004 conseguiu o primeiro título, como eu falei, né? Só que aí no meio do caminho, em 2007, a Renault o chamou para um teste. Ele gostou muito, começou a pensar na possibilidade de largar o Rally e ir para a Fórmula 1. No ano seguinte, a Red Bull passou a patrociná-lo na Citroën e com o título daquele ano, ele foi premiado com um teste em Silverstone. E aí ele foi bem no teste, se animou, e se animou ainda mais quando esse Bourdais que eu falei agora há pouco, que havia sido tetracampeão na kart e ganhou uma chance na Fórmula 1 pela Toro Rosso, foi mal demais na Toro Rosso. A Toro Rosso chutou o Bourdais, e aí rolou uma aproximação forte, até porque a Toro Rosso gostava de um Sebastião, né? Sebastião e suas vertentes homônimas. Estava com o Vettel, Bourdais foi mandado embora e aí começou a ter aquele zum. Vamos chamar o Loeb para correr no lugar. Houve um acerto, inclusive, para que o piloto francês corresse o GP de Abu Dhabi em 2009, né? Só que a FIA acabou não dando a superlicença para que ele corresse, porque, segundo a FIA, né, aquela maluquice da FIA, ele não tinha obtido pontos suficientes na carteira e ele não tinha corrido em categorias menores que justificassem a presença dele numa corrida de Fórmula 1. Por conta da FIA, nós não vimos essa migração. No final das contas, ele acabou ficando no Mundial de Rally, foi mais vezes campeão, saiu do Mundial de Rally, tentou o WTCC, voltou hoje, agora pelas mãos da Hyundai, a correr de Rally, um piloto na ativa, que poderia ter tido uma oportunidade sim na Fórmula 1 e foi podado por essa entidade funérea que é a FIA. Segundo lugar para ele. O primeiro lugar só poderia ficar com ele aqui. Vou até pegar a bandeirinha. Aqui, ó. Maravilha de homem. Tom Kristensen, 9 vezes campeão das 24 horas de Le Mans, figura importante da Dinamarca.
começou a carreira como piloto de monoposto, foi campeão da Fórmula 3 alemã, foi campeão da Fórmula 3 japonesa nos anos 90, fez 2 anos de Fórmula 3000, começou a testar aqui e ali. Em 97, a Porsche o chamou para ser piloto dela para correr em Le Mans ao lado do Alboreto e do Johansson. Ele foi lá, o trio fez a pole e foi a primeira vez que ele ganhou as 24 horas de Le Mans. Naquele ano mesmo, ele foi chamado pela Minardi para testar um carro, coitado, junto com o Esteban Tuero. Acabou sendo test driver da Tyrrell em 98, não teve chance de correr, foi o último ano da Tyrrell também aquele ano. E aí ele testou um carro da Williams BMW em 99, foi bem nos testes, a Michelin era uma apoiadora dele, não conseguiu entrar na Fórmula 1 por causa de grana, e aí em 2000 teve uma decisão na vida, né? Tinha 2 caminhos, ou tentava seguir na Fórmula 1, ou partia para uma outra. Surgiu o convite da Audi para integrar o seu casting lá no Mundial de Endurance, foi a melhor coisa que ele pôde fazer, foi vencedor várias vezes seguidas das 24 horas de Le Mans. Ele também foi campeão uma vez em Le Mans pela Bentley, mas fez a sua carreira na Audi desde então, conseguindo todos os êxitos possíveis e terminando com essa grande marca que não vai ser batida, até porque vai mudar, né, todo o esquema do Mundial de Endurance, não vai ter mais os carros como conhecemos, serão hipercarros. Então pode-se dizer com toda a garantia que Tom Kristensen é o maior piloto da história do Endurance de todos os tempos, nos moldes que conhecemos. E seria tão bonito ver um piloto... Nós temos que nos contentar com Magnussen hoje na Dinamarca. Imagina Kristensen, que homem, enfim. São esses os 5 pilotos que gostaria de ter visto correr de Fórmula 1. E você aí? Comenta aqui embaixo no nosso vídeo, dê o seu like, faça a sua inscrição no canal se você ainda não fez, ative as notificações porque todo santo dia tem vídeo aqui na nossa faixa nobre da GPTV, o nosso canal no YouTube, tá bom? Eu fico por aqui, deixo a discussão com vocês sempre em tom amistoso, porque senão o Rodrigo Berton, que vai largar o Franchitti por um tempo, vai cortar o seu comentário se você for mal educado, ok? Bom final de semana para todos, eu fico por aqui, nos vemos na semana que vem com mais um vídeo e claro, através de outros programas como Paddock GP, como Fala e Fala, tá bom? Bom final de semana, continuem em casa, não façam da sua quarentena uma quarentena burra. Tchau.